Bom, hoje o Solar da Viscondessa do Tremembé tem uma presença ilustre de um literário importantíssimo, que vem falando nos caminhos da Estrada Real, Felipe Serquise. Prazer muito grande tê-lo aqui, Taubaté, divulgando as suas obras literárias. Hoje, em especial, você trouxe aqui para nós duas edições, a primeira e a segunda. Que diferença os leitores podem estar encontrando na primeira edição e na segunda edição, Felipe? Esse trabalho, eu tenho, na soma dos dois volumes do livro Pelos Caminhos da Estrada Real, são 44 cidades que eu tive a oportunidade de visitar. O volume 1, são 13 cidades e são as principais cidades do circuito, aquelas mais conhecidas, né? Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Diamantina, Itabira. Né? O volume 2, ele foi feito em algumas viagens diferentes e são 30 cidades. E essas 30 cidades eu agrupei de maneira a ficar ter a facilidade de leitura para o público interessado pelo assunto, de forma que eu tenho grupos, né, como, por exemplo, cidades de Minas Gerais, as cidades do Vale Histórico, que é aqui em São Paulo, a parte de Bananal até Silveiras, né? E tem cidades também do Rio de Janeiro, tenho a visita ao município de Brumadinho, mereceu um capítulo à parte especial, porque é onde está aquele jardim botânico, ele na verdade é um museu contemporâneo de jardim botânico chamado Inhotim, que vale a pena ser conhecido e está dentro do circuito Estrada Real. Então são 2 volumes com cidades diferentes, informações diferentes, que se completam, e a intenção é que o terceiro volume, que já está sendo escrito, com entre 25 e 30 cidades, esteja disponível até o primeiro semestre de 2016. Então, nós aqui vamos estar assim, admirados, né, com as suas obras. Mas me fala uma coisa, desde quando surgiu essa vontade de desbravar, conhecer esse caminho tão importante? Se eu for pegar o embrião dessa ideia, né, ele está associado à minha própria infância, né? Porque uma parte da minha família morava no sul de Minas, e os descendentes ainda moram, né? E eu e meu pai visitávamos muito. Eu moro no Rio de Janeiro, moro na zona chamada Zona Rural do Rio de Janeiro, que é parte da Estrada Real também. E é uma parte da minha família, aí tem a história de migração, que são famílias libanesas, né? Uma parte foi para a Zona Rural e outra parte para o sul de Minas. Eu visitava muito o sul de Minas nessa época, inclusive tive a oportunidade ainda de fazer o passeio de trem, né, naquela época existia, e ficou comigo sempre a ideia de ter a possibilidade de conhecer mais um pouco de Minas Gerais. E com o tempo eu fui descobrindo que existia todo esse circuito, que a parte principal dele está dentro de Minas Gerais, e existem outros estados, no caso Rio de Janeiro e São Paulo, que tem cidades que também fazem parte. Eu comecei a me organizar, depois que eu fiz a primeira viagem e vi que realmente valeria a pena registrar, comecei a me organizar para ter um registro de toda essa oportunidade de experiência que eu tive. Então já são 6 anos mais ou menos fazendo esse trabalho, né? Bom, muito bom. Mas me diga uma coisa, quem desejar encontrar o volume 1 do livro, e também aqui é o volume 2, né, a edição 2. Como que as pessoas podem fazer para encontrar esses livros? Quem hoje tiver a oportunidade de adquirir, tudo bem, né? Claro. Mas quem não pôde estar aqui e adquirir os livros, aonde encontra os livros? Num primeiro momento, quando foi lançado o volume 1, até mesmo o volume 2, logo no início, eu fiz uma distribuição em nível nacional, né? Agora, a partir daí eu pude perceber como é difícil essa relação de distribuidora com o autor, porque existe uma certa dificuldade, até mesmo, eu diria até um pouco de falta de respeito com o autor. Eu passei por algumas dificuldades
de comunicação, né, de ter o feedback dele, de ter a informação do que estava acontecendo com o trabalho que está sendo divulgado. Aí, num determinado momento, eu resolvi não ter mais a distribuição e centralizar, né, a informação sobre o livro e a disponibilização. Então, hoje, existem 3 acessos principais para quem tiver interesse de conhecer o trabalho. O primeiro é através do Facebook e do meu perfil no Facebook, o meu nome Felipe Serquise, se colocar para procurar no sistema de busca do Facebook, é o único que tem, né? Meu sobrenome é bem peculiar e o nome e sobrenome sou só eu mesmo. Meu pai também era Felipe Serquise, mas ele tinha um sobrenome no meio e já é falecido. Então, através do Facebook, pelo meu perfil, através do e-mail, pelos caminhos da Estrada Real, @gmail.com, esse pelos caminhos da Estrada Real em minúsculo e tudo junto, @gmail.com, e para as pessoas que não quiserem comprar diretamente, porque preferem fazer compra por cartão, etc., existe também, o trabalho está disponível também no site Mercado Livre, que é aquele mercadolivre.com.br. Basta procurar o nome do livro, Pelos Caminhos da Estrada Real, que vai encontrar lá. Bom, gente, é só procurar e só vamos estar ganhando. Agora eu quero que ele fale um pouquinho a respeito aí do certificado que ele recebeu aqui do Movimento União Cultural, que foi para você, acredito, que foi uma surpresa, né? Antes de tudo, eu estava falando logo no início, é muito gratificante para a gente que faz um trabalho dedicado, né, e espontâneo, que vem tendo reconhecimento público, é muito gratificante realmente. E a surpresa, quer dizer, na verdade a surpresa não agora, né, mas no momento em que eu tive o primeiro contato, inclusive conversando com a Alba e com o Luiz Antônio, eles me convidando para receber essa premiação, eu fiquei muito contente realmente, né? Então, é emocionante a gente poder ter um reconhecimento nesse nível por um trabalho que é parte dos nossos sonhos, né? Os sonhos, eles são a parte mais importante da nossa vida. Às vezes a gente tem uma rotina cheia de conquistas, mas não necessariamente essas conquistas que a gente está tendo são parte de um grande sonho que estava em algum lugar do passado ou em alguma parte da nossa mente, né? O trabalho literário meu é um trabalho que faz, musical também, que faz parte da realização de um sonho desde quando eu era adolescente, né? Muito antes do meu trabalho formal como engenheiro, que eu venho desenvolvendo ao longo de tanto tempo, eu tinha o trabalho musical e literário que já era feito, que ele teve que esperar um pouquinho, mas não foi esquecido. E foi retomado nos meados da década de 1990, foi retomado e, graças a Deus, eu continuo com ele até hoje e pretendo dar cada vez mais a importância para ele, na medida em que eu também vá ter mais oportunidades de me dedicar a ele a partir do momento que eu me aposente, né? Nós vamos entregar o prêmio de literatura Monteiro Lobato. Eu vou pedir agora para a dona Angélica fazer isso para a gente, entregar, para o Felipe Serquise. Dona Angélica Vieira Santos entrega o prêmio de literatura Monteiro Lobato para Felipe Serquise. Realmente a gente que luta pela arte, né, trabalha com literatura, outros meios artísticos, sabe que esse país ele tem uma certa miopia cultural, né? Existe uma certa dificuldade do reconhecimento público, de uma maneira geral, para a cultura, aquela cultura que vem da essência e não fomentada pela mídia, né? A fomentada pela mídia é mais fácil, que os grandes meios de comunicação passam, fomentam, né, um determinado artista, às vezes por interesses específicos de determinados agentes, né, e acaba criando uma cultura nacional. Nós tivemos, nesses últimos 40, 50 anos, a gente teve várias passagens e comportamentos diferentes na cultura nacional. E acho que isso também tem a ver com o governo que a gente está tendo. Então, por exemplo, na década de 60, né, de 1960, a gente teve os movimentos, né, principalmente da música popular brasileira, né, os grandes festivais,
e que se tinha uma reação a uma situação que estava acontecendo no país, e era uma reação que ela começou totalmente espontânea, foi absorvida pela mídia, porque havia uma reação nacional, né, para essa situação que estava acontecendo, e surgiram, na minha opinião, grandes oportunidades de cultura genuína dentro do país, que se estendeu pela década de 60, 70, um pouquinho de 80. Depois que se estabeleceu a recuperação da situação mais para o lado democrático do país, acabou havendo um certo conforto desse posicionamento, né, artístico, que eu acho que é muito interessante. O artista ele tem que estar sempre tentando reagir a determinadas situações que estão, vamos dizer assim, obstruindo as atividades normais na sociedade, né? Qualquer ponto, eu acho que o artista é um caminho, né, que existe para poder mudar esse contexto. Mas, infelizmente, o que eu observei é que de uns 20 e poucos anos, talvez um pouco mais, a gente entrou numa rota meio confortável, talvez até pela situação estabelecida, né, uma situação mais confortável politicamente, apesar dos problemas que a gente teve no início da década de 90. Então mudou a situação totalmente. Eu acho que hoje existem grandes artistas em qualquer meio, né? Tanto no meio musical, literário, mas que encontram pouca oportunidade através dos grandes meios de comunicação, que são eles responsáveis por difundir uma cultura nacional, né? Mas, de qualquer maneira, eu fico satisfeito por saber que existem núcleos que estão disseminados e que são genuínos, né? Que permitem que essas pessoas que estão aí batalhando e tendo propósitos genuínos continuem podendo mostrar seu trabalho e ter um reconhecimento, como é o caso aqui em Taubaté. Eu agradeço muito por esse prêmio. It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when you're too late, hit you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like E eu vou pedir aqui para a Anete Simões entregar aqui o Prêmio Literatura Monteiro Lobato, vão ser entregados 2 essa noite, para Yasmin Cartani. someone told me long ago there's a calm before the storm. I know, been that way for all the time. Till forever on it goes, from the circle fast and slow. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? Foi assim do nada que eu fiz parte dessa equipe maravilhosa. Conheci primeiramente o Luiz, o André. E foi, nossa, não tem como explicar, porque realmente eu ficava lá na minha casa tocando pra mim, gravava alguns vídeos postados na internet, mas sem muito sucesso, sem muitas visualizações. E aqui foi o que eu falei na última apresentação, eu me sinto bem acolhida pela atenção, sabe? Porque não é em todo lugar que a gente toca que a gente recebe tanto carinho, assim, os olhares, a gente vê o pezinho ali balançando, curtindo a música. É uma coisa muito gostosa, se tratando de voz e violão, porque é difícil você cativar as pessoas dessa forma só com um violão. E, claro, devo a mim, mas especialmente a vocês, que vocês têm um ouvido muito bom, vocês são pessoas maravilhosas. Agradeço muito. Coming down on a sunny day, I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day.
Foi muito emocionante receber esse prêmio, na verdade, porque desde o começo, desde que eu comecei a tocar, eu me sentia meio que vazia, assim. Eu achava que faltava alguma coisa e eu ficava desmotivada a tocar, a seguir em frente. E esse prêmio foi um símbolo de que eu realmente devo continuar. Foi algo inexplicável, foi emocionante e eu quero agradecer de coração a todo mundo que torce por mim, ao pessoal da TV Cidade. Um beijo para todo mundo. E é isso. É a primeira vez que você recebe um prêmio, um certificado no campo da música? Sim, é a primeira vez no campo da música, é. E com certeza eu vou guardar, vou deixar ali num quadro que tem um valor muito grande para mim. Na função de supervisora do Conselho Internacional do Movimento Cultural. Miriam, eu fiquei super surpresa e cada vez que eu recebo um certificado, para mim é uma emoção muito grande. Eu me sinto muito honrada e eu só tenho que agradecer ao Movimento União Cultural, ao Luiz Antônio Cardoso, ao Literatudo, vamos dizer a todos, a você que está aqui prestigiando e dizer que eu realmente estou muito feliz mesmo. Eu conheci o Felipe pela internet, vi o trabalho dele, achei muito interessante e a princípio eu o convidei para receber o prêmio Monteiro Lobato. Daí surgiu a ideia de trazê-lo para fazer um bate-papo aqui com a gente, que foi muito bom, muito gostoso, e eu espero que todos apreciem a literatura que ele trouxe e comprem o livro porque é muito bacana. Eu não sei se vocês têm, quais as pessoas que têm mais conhecimento sobre esse trajeto aí, mas aqui na capa do livro eu tenho um mapa que aparece, e aqui as cidades desse volume 1 que eu tive a oportunidade de fazer o trajeto. Né? A Estrada Real ela tem 2 caminhos que ligam a Ouro Preto, caminho velho, chamado Caminho Velho, que ligava de Paraty a Ouro Preto, o caminho novo, que depois de um certo tempo, em função de algumas circunstâncias históricas, de problemas de pirataria que estava acontecendo lá de Paraty, etc., eles acabaram fazendo um trajeto chamado Caminho Novo, saindo do Rio de Janeiro até Ouro Preto. Esse é o chamado Circuito do Ouro. E de Ouro Preto até Diamantina era o trajeto conhecido hoje como Circuito dos Diamantes. E nesse trajeto aqui, muito mais que tinha a exploração e a presença dessa pedra preciosa. Então ficam 3 grandes caminhos e existe um caminho, um 4º caminho, que é menos divulgado e de mais difícil acesso, chamado Caminho de Sabará-Bossu. Ele pega, na verdade, um trecho pequeno que está aqui na parte de cima, passando por algumas áreas montanhosas, mas ele se termina aqui. Eram caminhos alternativos que existiam na época. Então, esse caminho, né, esses diversos caminhos, o eixo principal deles, pegando historicamente, existiam cerca de 70, 75 cidades no eixo principal desses caminhos. Outras cidades, em algum momento da história, fizeram parte desses caminhos, mas não de uma forma contínua. A própria Taubaté, a cidade de Taubaté pode ser citada como um exemplo, né, que inicialmente teve uma parte.
uma participação ativa e depois acabou, nos primeiros anos da Estrada Real, ter uma participação ativa e depois passou a ter menos ação direta, né, dentro desse circuito. E diversas outras. O Instituto Estrada Real, dentro do propósito de levar o conhecimento desse trajeto histórico e fazer disso também uma importância turística, vem fazendo parcerias com diversos municípios de forma a criar um grande circuito de cidades que estão diretamente ou indiretamente ligadas a essa história do Brasil, essa parte da história do Brasil. Então hoje são cerca de 200 cidades, somando todas as cidades consideradas pelo Instituto como parte da Estrada Real, são 200 cidades. Um número enorme de cidades. Claro que tem algumas que têm mais informações históricas e mais opções a serem conhecidas e outras menos, né? Mas todas elas têm, não necessariamente também ligada à história, mas também eles enfatizam as belezas naturais que existem nesses lugares, né? Então você tem cidades fantásticas aqui com opções de cachoeira, de acesso a montanhas com visões fantásticas, né, de determinados trechos de Minas Gerais. Você tem cidades diversas e com opções diversas. Estive aqui, sou agente de viagem, né? Estive aqui hoje prestigiando a apresentação do grande escritor e compositor Felipe Serchisi e falando sobre a riqueza, sobre a Estrada Real, né, as maravilhas da Estrada Real, que inclusive nossa região vai fazer parte do próximo volume dele. Então, é uma obra muito interessante que eu recomendo a todos. Me fala a respeito do DVD musical que você trouxe hoje, e foi até uma surpresa para ele, né? Alguém lembrar desse trabalho dele. Exatamente. Esse CD é uma obra em conjunto com grandes músicos e compositores mineiros, né, onde ele canta algumas cidades aí da Estrada Real. E é uma boa sugestão musical para todos. E eu, até hoje, com os 2 volumes lançados, eu não cobri nem um terço desse total de cidade, né? Então, por isso que eu resolvi, mesmo porque se para eu fazer todo esse circuito registrado num único livro, num único volume, além de ser um tempo tremendo, que eu não iria conseguir isso num tempo curto, eu também teria dificuldade, né, de colocar isso num volume só, porque ficaria um número de páginas muito grande, ficaria até inviável as pessoas terem acesso, porque o trabalho ele é feito, a minha preocupação é de ter uma qualidade no trabalho que justifique a beleza desse trajeto. Então o trabalho é todo com fotografias coloridas, papel couché. Então eu achei mais razoável e interessante para as pessoas que queiram realmente conhecer esse trajeto, fazer por volumes, dando a oportunidade de conhecer cada uma desses trechos que eu fui conhecendo também. Então, eu acho que antes de mais nada, eu me considero um aprendiz também, né? Por mais que a gente tenha conhecimento de cada uma dessas cidades, por mais que a gente viaje e conheça, existem sempre informações relevantes que às vezes a gente não tem conhecimento, com o tempo vai absorvendo, vai ter conhecimento. Eu tive várias informações assim que para mim foram marcos e registros, passaram a ser inesquecíveis até pelo contexto, coisas que eu já tinha informações a respeito, mas não sabia às vezes a origem daquela informação especificamente. Hoje eu estava, não sei se alguém teve a oportunidade, mas na entrevista que eu fiz na TV Cidade, eu estava dando como exemplo a viagem que eu fiz a Itabira, uma cidade que faz parte da Estrada Real, está no Circuito de Diamantes, e o meu interesse ao visitar, além da própria parte da Estrada Real que também foi porque é a terra do Carlos Drummond de Andrade, que eu considero
na minha opinião, que é o maior poeta brasileiro, né, até hoje. Então quis conhecer e acabei descobrindo um museu de território, que eles chamam lá, que foi desenvolvido ao longo de anos por pessoas que são ligadas à cultura dentro do Itabira, né, e que acabou se estabelecendo, ainda está em desenvolvimento esse trabalho lá, mas quando eu fui eu tive a oportunidade de conhecer, assim, magnífico. São aproximadamente 50 pontos dentro da cidade de Itabira, em que existem marcos com poesias, normalmente com poesias do Drummond colocadas em plaques, alusivas àquele local ou a pessoas que de alguma maneira tiveram alguma participação em algum evento naquele local. Então, por exemplo, a poesia José, que é uma das mais conhecidas dele, ela está lá em frente ao chamado Hotel Itabira, hoje é o Hotel Itabira, que é bem no centro de Itabira, mas lá no início do século XX era a casa de uma família de classe alta itabirana, né? E essa família tinha uma filha chamada Amarilis, e essa filha era a paixão do irmão de Carlos Drummond de Andrade, chamado José Drummond, né? Que era uma pessoa que tinha um comportamento totalmente diferente do Drummond. Carlos Drummond, enquanto a gente conhece, assim, teve a oportunidade de conhecer, e ver as entrevistas até hoje que ele fazia, ou o comportamento de uma maneira geral, uma pessoa super reservada, né? Uma pessoa com um perfil, a gente chama de low profile, né? Mais assim, baixo, né? Enquanto que o José era totalmente diferente, uma pessoa expansiva, gostava de brigar, e era um terror lá nessa tentativa de conquista dessa menina, dessa hotel, atualmente hotel, né? Ele foi segundo contou a pessoa que esteve comigo nesse local, que é inclusive parente do Drummond, né? Disse que ele, numa quinta-feira de Corpus Christi, chegou de cavalo nesse local, invadiu a sala lá da residência, saiu, raptou a menina e foi embora. Aí, naturalmente, depois colocaram lá a polícia para recuperar, restabelecer a situação e a ordem, né, e prenderam o irmão de Carlos. Mas hoje, aqui no Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da Unital, estamos com Felipe Serchisi, ele que veio fazer esse bate-papo maravilhoso pelos caminhos da Estrada Real, diretamente do Rio de Janeiro para Taubaté que entrará no 3º volume. E agradeço a você, telespectador da Mira Ferreira na TV Cidade. Nós temos também aqui o José Eva, o grande cinegrafista também da TV Cidade. Agradeço a vocês por essa cobertura desse evento, e em especial todos os que participaram, também Felipe Serchisi. Obrigado a você que está assistindo. Bom, depois de uma boa palestra de Felipe Serchisi falando dos caminhos da Estrada Real, as homenagens do movimento União Cultural a alguns artistas, músicos, eu, Miriam Ferreira, do programa Evidência, fico por aqui, agradecendo também ao cinegrafista J. Eva, que sempre acompanha com muito carinho aqui o trabalho, e aguardamos uma próxima vez estarmos juntinhos no programa Evidência. Até logo.